Essa é a nossa nova geladeira, a Samsung RB50. E o mais legal é que além de ter esse design super bonito e minimalista, ela vai sair praticamente de graça, já que essa geladeira é tão eficiente que consome até 3 vezes menos energia quando comparado com a minha geladeira antiga. Então nesse vídeo eu vou te mostrar tudo sobre essa geladeira da Samsung, vou te mostrar quanto a gente pagou, vou te falar quanto ela consome de energia e também vou te mostrar toda a parte de conectividades, já que a Samsung RB50 ela é uma geladeira inteligente, ou seja, tem toda a parte de conectividade e também de inteligência artificial. E eu só peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal e ajuda a gente a bater essa meta de 100 mil inscritos, porque assim que a gente bater essa meta, um de vocês vai ganhar uma super caixa misteriosa com mais de 100 produtos. E agora, bora pro vídeo. Pessoal, a gente optou por comprar uma geladeira nova, né? Justamente porque a nossa geladeira antiga tava dando um pouco de trabalho. Assim, ela tava estragando de vez em quando e também tava consumindo muita energia. Assim, quando a gente fez a medição, ela tava consumindo cerca de 3 kW por dia, o que daria mais ou menos uns R$ 100 de energia por mês. E assim, tá certo, né? Que é uma geladeira com mais de 500 litros e consequentemente ela acaba gastando um pouco mais de energia, mas eu achei que o consumo estava um pouco exagerado, né? E aí a gente começou a procurar bastante diversos modelos até que a gente encontrou esse modelo específico da Samsung, que ele acabava cumprindo todos os pré-requisitos que a gente tinha acordado, né, entre a gente. Então o primeiro pré-requisito era ter mais de 400 litros, e no caso essa tinha que ser econômica, já que eu não queria ficar pagando mais de R$ 100 por mês só da energia da geladeira, e para completar, ela tinha que ter toda a conectividade, já que a gente está fazendo todo o processo de automatização na nossa nova casa, então isso era muito importante. E aí, como a gente já tinha várias coisas da Samsung, como inclusive o ar-condicionado do estúdio, e todos esses produtos, eles são integrados e são muito bem integrados, né? Você consegue controlar, medir energia. Então, assim, na questão de conectividade, os produtos da Samsung realmente são muito bons. E aí, como a RB50 preencheu todos esses requisitos, a gente resolveu ir lá e comprar a geladeira. E assim, cara, eu já adianto para vocês que ela não é uma geladeira barata. Mas como a gente estava visando a economia de energia, a gente fez uns cálculos aqui, né? Uma conta de padaria e viu que em mais ou menos 4 anos ela praticamente se pagaria. Ou seja, ela sairia de graça, né? E como a gente compra uma geladeira normalmente para ficar tipo 10 anos, então pra gente estava tudo tranquilo. E o valor que a gente pagou nela, se eu não me engano, foi ali na faixa dos R$ 4.000. Aí você tem que ver se é ou não acessível para você, né? No caso, a gente estava com um orçamento um pouquinho menor, mas justamente por essa questão de, assim, ser uma geladeira hiper eficiente, que consome muito pouco pelo tamanho dela, né? A gente resolveu gastar um pouquinho a mais para depois recuperar isso no futuro. Então agora chega de enrolação e bora conhecer a geladeira. Na parte externa, a Samsung RB50 tem uma construção impecável, que mistura o inox com plástico de altíssima qualidade, que aliado a esse design minimalista e também atemporal, foi um dos pontos mais importantes para a gente comprar essa geladeira. E se eu não me engano, isso aí é uma das propagandas, porque quando a gente olhou lá no site, ela até fala, né, que ela tem um design atemporal, já que, se você reparar bem, ela não tem aquele painel de controle do lado de fora, né? Ela é uma geladeira simplesmente toda lisa, muito minimalista, e a Samsung colocou o painel de controle dentro da geladeira. Isso é perfeito, já que você tem um design que é atemporal, você pode ficar com ela aí tipo 20 anos, que ela ainda vai ter um design muito bonito. E ainda falando sobre a construção, essa geladeira ela tem uma tecnologia chamada Space Max, então parece que a Samsung, na hora de projetar, ela conseguiu diminuir o tamanho das paredes da geladeira, ou seja, ela é uma geladeira grande, mas conseguiu ter um corpo pequeno, porque em vez de aumentar o tamanho da geladeira para ter mais espaço, eles diminuíram a parte externa, então você vai conseguir colocar essa geladeira praticamente no lugar de uma geladeira menor. Então isso é sensacional. Inclusive, se liga nessas imagens, dá pra ver que ela nem é tão grande, mas tem quase 500 litros de capacidade. Tudo isso é graças a essa tecnologia chamada Space Max. E aproveitando que a gente tá falando sobre medidas, ela tem 76 centímetros de largura, por 1,92 de altura na parte da frente, onde tem esse tupetinho, e 1,89 de altura na parte traseira. Então, se você for colocar ela num armário ou em algum lugar específico da geladeira, você tem que se
atentar a essas medidas, beleza? No caso, a nossa não coube aqui nesse espaço, na nossa nova casa, né? Justamente por 3 ou 4 centímetros de diferença. Então a gente vai ter que remover a parte de cima ali do armário, né? Um pedacinho para poder encaixar ela. Já na largura coube certinho, justamente graças à tecnologia Space Max, né? Mas na altura teve essa pequena divergência. E já na questão da profundidade, ela tem 69 centímetros contando do fundo até a porta, ou 60 centímetros contando do fundo até o começo da porta. Então, se o seu espaço é restrito, vai lá, faz a medição para ver se vai caber certinho, beleza? Já na parte interna, essa geladeira dá simplesmente um show, tanto de iluminação quanto de acabamento, já que tudo aqui é muito bem construído. E fora que o espaço interno é gigantesco. A gente tem cerca de 462 litros, sendo 340 litros do refrigerador, no caso a geladeira, né? E 122 litros da parte do freezer. Então, assim, no meu uso, que é eu mais a minha namorada, é perfeito. Tipo assim, isso aqui é muito mais do que a gente precisa. Mas caso você tenha uma família muito grande, aí você tem que ver, né? Principalmente a questão do freezer. Se você precisa de muita coisa, então fique esperto nisso. Já na parte da porta do refrigerador, ele tem esses suportes que são modulares, ou seja, você pode colocar eles de acordo com a sua disposição. Então, caso você queira colocar uma coisa maior na porta, basta você deixar esse suporte para o lado e aí você consegue colocar, por exemplo, uma garrafa. E dentro desses suportes da porta, vem esses dois suportezinhos para você colocar ovos. E no caso aqui dá para colocar uma dúzia de ovos, mas na minha concepção poderia vir 4 ao invés de 2 suportes, né? Já que quando você compra aquela cartela maior, aí você tem que colocar só metade da cartela. Então fica a dica aí para Samsung, né? Coloque no mínimo uns 4 suportes para ovos, beleza? Já na parte interna do refrigerador, a gente tem exatamente essa disposição. Então tem 3 prateleiras removíveis e também um gavetão para verduras, né? Para coisas mais frescas. E o legal é que essa terceira gaveta, ela é retrátil. Então caso você precise colocar uma panela maior, ou colocar um bolo, colocar uma garrafa, você pode empurrar ela para frente e aí você tem espaço de sobra, sem precisar ficar retirando a prateleira ou subindo ela para outro nível. Então achei sensacional essa solução, né, para esse problema. E para completar, ainda tem esse suporte que é deslizante, né? Você pode colocar tanto para um lado quanto para o outro, ou você ainda pode tirar ele e colocar em qualquer lugar. Então isso aqui é tipo uma gavetinha que dá para você colocar qualquer tipo de coisa, ou até para deixar sem, né? E eu já estava me esquecendo de uma das coisas mais legais dessa geladeira, que é justamente ter a possibilidade de utilizar a porta de qualquer lado. Então, caso a sua cozinha tenha alguma limitação para um lado ou para o outro, você pode tirar essas travinhas e trocar a porta de lugar, ou seja, ela vai abrir para o lado oposto, né? Então, acho que é a primeira vez que eu vejo isso na geladeira, você poder escolher para qual lado a porta vai abrir. Cara, isso é muito bacana. Como eu tinha falado para vocês, essa geladeira possui a central de comando na parte interna. Então se liga só, através dela você consegue controlar de forma individual tanto a temperatura do refrigerador quanto a temperatura do freezer. E todos esses controles você também consegue acessar lá no aplicativo SmartThings. E calma aí que agora eu vou te mostrar o aplicativo, vou te mostrar como faz a conexão e também como que controla a sua geladeira, beleza? E por fim, aqui na parte do freezer, a gente tem 122 litros que são muito bem divididos nessas duas gavetas e também nesse espacinho aqui na parte de cima, onde inclusive tem esse suporte para gelo, né? Que é muito bom, mas eu confesso que eu não gostei muito, já que ele é móvel, então não tem nenhum lugar para você prender ele, e aí às vezes você pode acabar esbarrando e derrubando. Então assim, seria melhor se tivesse um local para você prender ele. Mas voltando aqui para a parte do espaço, eu acho perfeito esses 122 litros, ao menos para 2 pessoas, né? No caso a gente fez a compra de carnes e congelados para 1 mês e assim, coube tranquilamente e até sobrou espaço. Então, pra gente é mais do que o suficiente. No geral, a Samsung RB50 é uma ótima geladeira, com a construção impecável, é uma geladeira grande, né? Bem espaçosa, então dá pra colocar tudo que você precisa. Mas agora, bora pra parte mais importante, ao menos a parte mais importante pra mim, né? Que é a parte da conectividade e também da medição de consumo de energia. E como eu falei pra vocês, pra fazer a conexão com a geladeira, basta que você entre no aplicativo SmartThings, e aí se você já tiver algum dispositivo ele vai aparecer aqui, né? E aí você vai clicar nesse maisinho aqui, tá vendo? E aqui você vai adicionar aparelho, e aí você pode utilizar o QR Code ou também buscar dispositivos próximos. Então assim que você clicar, a sua geladeira vai aparecer e aí ela vai ficar aqui no canto, né? Dá pra ver que a gente já tem a geladeira e também tem o nosso ar-condicionado. Então bora clicar aqui na geladeira e aqui a gente tem controle de absolutamente tudo. Então dá pra ver a temperatura aqui do refrigerador, também dá pra ver a temperatura do freezer, e aí você
pode controlar aqui. Então, se eu quiser, por exemplo, eu posso vir aqui e colocar 3 graus. Aí automaticamente ele já faz a mudança lá na geladeira. Também posso ligar o resfriamento turbo, posso ligar o congelamento aqui do freezer, posso também modificar a temperatura do freezer, posso fazer absolutamente qualquer mudança através do aplicativo. Fora que eu posso mudar também a iluminação. Então a gente pode colocar aqui, igual tá, né, o clareamento gradual, ou seja, quando a gente abre a porta, ele vai fazer tipo esse fade in, bem bonito. Aqui é a questão do brilho, a gente pode colocar alto, médio e baixo. Eu gosto de deixar no alto. E aqui o modo noite, que ele vai diminuir a luz quando tiver no escuro, né? Tem também a questão dos sons, que aí você pode colocar os tipos de sons de alerta, de porta aberta e tudo mais. Então quando você deixar a porta aberta, além da geladeira ficar apitando, como qualquer geladeira faz, você vai receber uma notificação no seu celular. Então isso é bem legal, porque às vezes você tá em casa ou você sai pra rua e deixa a porta aberta, então ela vai te avisar. Mas a coisa mais importante dessa geladeira tá justamente aqui, nesse menu escrito serviço. Já que clicando ali e depois clicando aqui em Energy, a gente consegue ver todo o consumo da geladeira, tanto em mensal, semanal ou diário, que é o que mais interessa pra gente, né? Se a gente pegar aqui nos dias anteriores, a gente consegue ver o consumo, né? E como dá pra ver, essa geladeira consome mais ou menos 1 kW por dia. Ou seja, como o mês tem cerca de 30 dias, o nosso consumo dela vai ficar na faixa dos 28 a 30 reais. Então a gente vai consumir 3 vezes menos quando comparado com a nossa geladeira antiga, dando uma economia de mais de 70 reais por mês. E cara, se você der uma olhada, tipo assim, tem dias que ela chega a consumir tipo 0,71 kW. Então assim, é um consumo realmente muito otimizado e que só é possível graças à tecnologia inverter, aliada também com o sistema artificial que vai gerenciando, né, esse consumo de energia. Porque assim, a gente não tá colocando em modo economia nem nada do tipo. Como dá pra ver, né, nosso freezer tá ali em quase menos 20 graus. Então a geladeira tá botando pra torar mesmo, tá? Tem muita coisa lá no freezer. Só no refrigerador que não tem muita coisa, né? Mas de qualquer forma, é uma economia absurda. 70 reais por mês, que vai dar aí mais de 800 reais por ano. E no geral, a gente tá muito feliz com essa aquisição. Eu espero que ela dure muito tempo, até porque, se eu não me engano, o compressor tem 20 anos de garantia. E assim, como eu preciso de pelo menos 4 para ela se pagar, eu acho que foi uma ótima aquisição pra gente. E daqui a um tempo, uns 3 ou 6 meses, a gente pode vir aqui fazer outro vídeo, mostrar tudo que a gente gostou ou não gostou depois desse tempo de uso. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre essa geladeira, também aproveita e deixa aqui nos comentários, que aí no próximo vídeo a gente pode responder, ou até mesmo nos comentários, né? E aproveita e me diz aí se você pagaria o valor que é cobrado para ter a Samsung RB50, ou se você conhece outra geladeira que tem um custo-benefício melhor e também que entregue, né, toda essa eficiência energética. Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e tchau!